Conjugar, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 13ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Sociedade e Práticas Educativas. Olá, me chamo Emanuele Lima Sampaio, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciência e Matemática da Universidade Federal do Ceará. A pesquisa que apresentarei é a aprendizagem cooperativa como facilitadora do ensino de termologia em uma turma de 7º ano em uma escola municipal de Fortaleza, Ceará. A professora orientadora foi a doutora Silvani Baixo Santiago. A pesquisa teve abordagem qualitativa e utilizou a aprendizagem cooperativa como estratégia metodológica, visando a produção de uma sequência didática e material concreto específico para o ensino de termologia em turma de 7º ano. Isso aconteceu em uma escola pública municipal de Fortaleza, Ceará, Brasil. O desafio da pesquisa se deu porque muitos alunos não tinham condição de compreender os conceitos de ciências, pois dependiam disso para aprender também português e matemática. As observações do panorama exposto nos surgem com as seguintes indagações. O uso da aprendizagem cooperativa é eficaz para diminuir o insucesso do aprendizado sobre termologia? Quais são os conhecimentos que os alunos já possuem sobre termologia? Quais materiais e qual sequência didática poderiam ser mais contributivos para desenvolver o aprendizado dos alunos? Como aferir a aquisição dos conhecimentos? A escolha por esse tema, a justificativa da escolha desse tema se deu devido ser um assunto que os alunos demonstram sempre muita dificuldade. E isso se comprova no elevado número de provas ou parciais ou bimestrais com nota baixa. Além disso, o documento curricular referencial do Ceará revela que o conteúdo é que tem maior interdisciplinaridade requerida com outras disciplinas. Esse mesmo assunto pode ser trabalhado em português, matemática, história, geografia e educação física. O objetivo geral é proporcionar aos alunos do 7º ano do ensino fundamental em uma escola pública municipal de Fortaleza a compreensão do conceito de termologia através dos princípios da aprendizagem cooperativa. Os objetivos específicos são verificar quais os conhecimentos prévios sobre termologia, identificar quais são as compreensões de conceitos de termologia após desenvolver os estudos, utilizando para isso a aprendizagem cooperativa, comparar os conhecimentos prévios com conhecimentos a posteriori dos alunos sobre os assuntos de termologia, os conceitos, mediante aí a utilização da aprendizagem cooperativa, e elaborar um produto educacional em uma sequência didática, como um lapbook, que seria específico para esse fim. Tendo aí como objetivo principal utilizar a aprendizagem cooperativa no ensino da termologia, os alunos dessa turma tiveram acesso ao conteúdo pela perspectiva da aprendizagem cooperativa. Era uma turma numerosa, com 40 alunos, e o trabalho foi desenvolvido utilizando principalmente a técnica de Jigsaw, que, de acordo com Lopes e Silva, 2019, é um método que exige a criação de materiais específicos para o assunto estudado. Ainda segundo Lopes e Silva, tal método foi criado por Aronson em 1978 e adaptado por Slav em 95. E essa técnica ela permite com que os alunos trabalhem aí tanto as habilidades sociais quanto também cognitivas, e também o sentimento de pertencimento de grupo, porque cada aluno vai fazer uma parte dessa atividade e a atividade só será concluída quando todos entregarem a sua parte, formando aí um quebra-cabeça. A turma recebeu uma das atividades aí, numa das aulas, um material chamado Lapbook, que segundo o Scott 2018 é um material que proporciona visibilidade, a fácil compreensão, manuseio, é feito de papel e ele pode ser tridimensional ou não. Os alunos podem completar, pintar, dobrar, recortar e fazer a colagem em seu caderno,
ou fazer a colagem no caderno como um mini livro. Isso também foi uma estratégia utilizada, a decisão por esse tipo de material concreto foi porque não dependia, além de engajar bem os alunos, não dependia diretamente de tecnologias digitais, como internet ou projeção de telas. O plano de condução dessa sequência didática obedeceu ao cronograma que eu vou mostrar a seguir, onde cada tempo pedagógico tinha 110 minutos. Por quê? Porque cada aula tinha 55 minutos e na escola a qual a pesquisa foi aplicada, as aulas de ciência eram sempre geminadas, eram sempre de 2 em 2. Então, 55 minutos de cada aula deu 110 minutos no total de tempo pedagógico para cada encontro. Pela cronometria dos momentos de aula, a cada encontro de 110 minutos, 20 minutos era para a exposição dialogada dos tópicos, nesse caso aí dessa aula foi calor e temperatura. Depois, o debate sobre esses dois tópicos, como eles fazem parte do dia a dia, mais 20 minutos. Depois, a organização das equipes, mais 5 minutos. A divisão do trabalho, ou seja, dar as questões para cada membro da equipe, mais 5 minutos. A correção das atividades, 20 minutos. Aí temos o processamento de grupo e o relatório do grupo, mais 20 minutos. E a autoavaliação individual e correção dos cadernos, 15 minutos. Ficou daí para o final 5 minutos restantes para a reorganização da sala. Temos agora um quadro do documento referencial curricular referencial de Fortaleza. Nele aqui nos mostra a habilidade EF 07 CI 02, que é diferenciar a temperatura e calor, sensação térmicas nas diferentes situações de equilíbrio termodinâmico. E nesse caso aqui, esse quadro, ele nos mostra aí as relações interdisciplinares. Em relação a esse tópico, ele faz a interdisciplinaridade com a educação física, né? E aqui nós temos um quadro que mostra o plano de aula. Temos aí a habilidade F07C02 com a competência C2 e C3. Nesse caso aqui, vai haver a exposição do conteúdo, a organização da sala em equipes, a distribuição e resolução das questões nos lapbooks para ser preenchido. Também pode ser acrescentado, nesse caso aí foi feita uma experiência que foi baseada aí nesse link que fica disponível para os professores que fizerem uso dessa sequência didática futuramente, o termômetro caseiro. E ao final o relatório. Indicando esse plano de aula também indica quais são os recursos necessários. Nesse caso aí o quadro, o livro didático, as folhas para o relatório. Dá alguma dica sobre a flexibilização da atividade, que pode, nesse caso aí, para aqueles alunos que têm necessidades especiais de aprendizagem, seria observar o manuseio do lapbook, como respondeu, o que foi que deu mais ênfase, como se comporta em relação ao assunto. Então, e aí isso aí já entra na questão da avaliação, né? Qual foi a interação com o grupo e também com o assunto, que foi que apresentou, como foi que se comportou, se fez perguntas, se não fez. Em relação ao processamento de grupos, o que foi que o aluno falou em relação à equipe, em relação a ele mesmo na autoavaliação, e como foi a resolução desse lapbook, se houve erros, quais erros foram, para já trabalhar em cima desses erros. Aqui nós temos esse lapbook, né, que ele proporciona aí a comparação entre as escalas. Eles vão buscar nessas escalas as informações para responder essas duas questões e, nesse caso, eles tiveram que trabalhar comparativamente entre as escalas, porque no 7º ano do ensino fundamental, segundo a BNCC, que é a nossa Base Nacional Curricular Comum, o aluno ainda não vê lá no currículo de matemática a equação do primeiro grau. Nesse caso, seria para eles fazerem aí a transformação entre as escalas, né? Seria necessário esse conhecimento. Mas aí aqui eles vão trabalhar apenas comparativamente.
Aqui nós temos a ficha individual do aluno, avaliação processual individual. É uma ficha que ela é baseada na avaliação formativa e aí ela observa, tá? Tem como você pontuar a frequência, a entrega de atividades, a participação e engajamento, como se comporta no processamento de grupo, se a pessoa é justa com a autoavaliação, com a própria autoavaliação. Cada um desses tópicos vale de 0 a 2 pontos. Se ele tirar 2 pontos, se o aluno tirar 2 pontos em cada um desses tópicos, ao final ele fica com nota 10 na avaliação parcial, numa das avaliações parciais. Em relação aos resultados, dos 40 alunos matriculados na turma que participou da pesquisa, 37 obtiveram êxito na avaliação de aprendizagem, o que representa 98,8% de aprovação. Os 3 alunos, que representam 1,2% que ficaram abaixo da média, tinham frequência muito baixa e muito errática, esporádica, e os outros 2 eram alunos com neuroatipia. Mas apesar dessa neuroatipia, pode ser considerado aí algum avanço nos conhecimentos dele, porque eles ficaram apenas meio ponto abaixo da média. A conclusão: os resultados sugerem que a sequência didática baseada na técnica de Jigsaw da aprendizagem cooperativa se mostrou eficaz no ensino de termologia, na aprendizagem de termologia. Em relação ao ensino, o fato do delineamento antecipado de toda a sequência didática permitiu ao professor ter mais tempo para se dedicar à avaliação, desenvolvimento cognitivo e socioemocional desses alunos, como também realizar ajustes e adaptações na prática e também propiciar uma maior previsibilidade de quais eram os materiais necessários para a execução daquilo que foi planejado. Aqui nós temos as referências, todas as referências utilizadas. Temos aí o contato para alguma necessidade de contato. Agradeço bastante a oportunidade de ter participado desse evento. Muito obrigada. Tchau. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio: Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.